E aí, futuro aprovado? Você venceu um bloco enorme. Você venceu quase que 10 videoaulas onde falamos exatamente tudo de funções inorgânicas. Assunto importantíssimo no cenário Enem. Logo, se falamos de funções inorgânicas, temos que falar de quê? Temos que falar de questões no contexto Enem, principal objetivo de vocês. Então, vamos discutir aí 6 questões a qual eu acredito que o Enem possa cobrar pelo menos em um modelo similar na prova de vocês, tá bom? Então, em 3, 2, 1, questão na tela. Foi uma questão do Enem PPL 2018 e diz o seguinte: o monóxido de carbono é um gás extremamente tóxico. Ele interfere no processo respiratório dos vertebrados. Pois se o CO estivesse presente no ar, haveria no sangue uma competição entre o CO e o O2. Infelizmente, grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Alternativa a ser julgada. Voltando para o quadro em 3, 2, 1. Garotinho, vamos colocar aqui questão 1. De quem é que estamos falando nessa questão 1? Estamos falando do CO. Quem é o CO? O CO é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono faz parte daquele cenário que discutimos o quê? Óxidos neutros. Quem são os óxidos neutros? Opa! Criamos um macete. N2O no CO. E discutimos que o CO é um importante não. Ele é cobrado demais no cenário e ele é produzido quando há o quê? Uma combustão incompleta de combustíveis fósseis. E era só isso que você precisava para marcar a alternativa. Alternativa D, garotinho. Ok? D. D de Deus. Na dúvida, vai de D. Então, essa é a nossa questão 1. Em 3, 2, 1, questão na tela. Olha, uma questão que eu acredito muito numa possibilidade para o Enem 2020. Uma questão que se trata dos indicadores. O suco de repolho roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e comparar a solução final com a escala indicador de pH, com valores de 1 a 14 mostrado a seguir. Perceba que tem uma coloração vermelho quando vai do pH de 1 a 3 e pouco, de 3 e pouco a 6 vai uma cor rosa, de 6 e pouquinho até 9 cor roxa e assim sucessivamente. E a questão diz: utilizando o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana,
e do suco gástrico tem respectivamente as cores. Opa! Volte para o quadro em 3, 2, 1. Amiguinho, questão 2. Ele fala de quem? Do suco gástrico e da saliva humana. Talvez você não se recordasse exatamente qual é o pH de cada um desses meios, mas bem provável que você tenha uma ideia de mais ou menos a faixa que se encontra cada um. O suco gástrico, turma, tem um pH na faixa mais ou menos de 2. 1,8, 2,2, vai depender do autor, mas geralmente é 2. E se o pH é 2, utilizando o indicador de repolho roxo, como a tabela mencionou, ele vai ficar que cor? Vermelho, garotinho. E a questão fala da saliva humana. O pH da saliva humana vai mais ou menos entre 6,8 e 7,2. Se você olhar bem a tabelinha que está na sua tela, vai ficar na cor roxa. Saliva humana roxa e suco gástrico, respectivamente, vermelho. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Uma questão que eu aposto com força para o Enem 2020. Em 3, 2, 1, questão 3 na tela de vocês. Uma questão do Enem Libras 2017. Uma outra questão que eu aposto bastante no modelo, que envolve condutibilidade elétrica. Vejamos, realizou um experimento utilizando-se o esquema mostrado na figura, para medir a condutibilidade elétrica de soluções. Foram montados 5 kits contendo, cada um, 3 soluções de mesma concentração, sendo uma de ácido, uma de base e outra de sal. Os kits analisados pelos alunos foram, perceba, no kit 1 tem o ácido bórico, o hidróxido de magnésio e o brometo de prata. No kit 2, o ácido fosfórico, o hidróxido de cálcio e o cloreto de prata. No kit 3, o ácido sulfúrico, o hidróxido de amônio, que é amônia na presença de água, e brometo de prata. O item 4, o hipoclorito, ácido hipoclorídrico, o hidróxido de sódio e o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. E no kit 5, o ácido nítrico, o hidróxido de zinco e sulfato de cálcio. Antes de irmos para o quadro, veja bem. A questão quer saber o quê? Qual dos kits analisados provocou o acendimento da lâmpada com um brilho mais intenso? Garotinho, a solução 1 são todos ácidos. Logo, quanto mais forte for o ácido, o brilho será mais intenso. Na solução 2, temos bases. Quanto mais forte for essa base, quanto mais solúvel for essa base, irá permitir uma intensidade maior no brilho da lâmpada. E a solução 3 são todos os sais. Logo, nessa solução 3, temos que falar de quê? De sais que sejam solúveis em água. Então, vamos lá, garotinho. No quadro em 3, 2, 1. Questão 3, garotinho.
A alternativa correta é aquela que tem o kit 4. Por que o kit 4? Quem é que está presente no kit 4? Está presente o ácido hipoclorídrico, HClO4. Está presente a base, o hidróxido de sódio. E está presente o cloreto de sódio. Perceba, é a única que tem aí a presença de um ácido forte, a presença de uma base forte e também solúvel, e temos a presença de um sal solúvel. A alternativa correta, se é o kit 4, é a alternativa D, ok? Garotinho, não se esqueça, anote aí. Quanto maior for a quantidade, a concentração dos íons, maior será a condutibilidade elétrica, ou seja, maior será a intensidade do brilho da lâmpada. Questão 4 na tela em 3, 2, 1. Vejamos, uma questão do Enem 2016. Uma questão que eu não preciso ir até o quadro, porque é uma questão meramente o quê? Que você responde através de uma análise bem simples. Vejamos, nos anos de 1990, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano, nesse nome lindo e maravilhoso, que eu não vou me arriscar, tinha, em parte de seu curso, águas extremamente ácidas, por receber o influente de uma mina de carvão desativada, a qual continha ácido sulfúrico. Essa água, embora líquida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose, que emprega hidróxido de sódio, NaOH, e carbonato de cálcio, Na2CO3, em seus processos. Em pouco tempo, observou-se que a água do ponto em que a fábrica lança seus rejetos no rio, a vida aquática voltou a florescer. E a questão pede o quê? A explicação para o retorno da vida aquática nesse rio é amiguinho, o que se tinha antes que afirmava não ter vida aquática? Tínhamos o quê? A presença de um ácido. Logo após, apareceu a presença de quê? Uma base. Uma base e um sal que ao sofrer sua hidrólise, também proporciona basicidade. Algo que vocês vão aprender lá com o professor Rafael em hidrólise salina. Vejamos, a vida aquática houve um retorno porque diminuiu-se a acidez da água. Por quê? Porque o efluente que é liberado pela fábrica de papel e celulose tem uma natureza básica. Logo, a alternativa correta é o que consta na letra D, garotinho. Questão 5, na sua tela, em 3, 2, 1. Vejamos, uma questão também totalmente teórica, que você consegue resolvê-la rapidamente. Não é preciso de quadro também. Vejamos, os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como forma de encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, libera-se HCl, que é o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema de emissão desse poluente. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em
Amiguinho, vejamos. O poluente em questão é o HCl, o ácido clorídrico. Para o quê? Para acabar, para tratar esse poluente, eu preciso utilizar uma espécie que proporciona o quê? Basicidade. Entre as alternativas, quem é que proporciona a basicidade, garotinho? A alternativa B, que tem água de cal. Mas, tio Elan, quem é a água de cal? É o famoso hidróxido de cálcio. Algo que já discutimos nas aulas quando falamos das bases, tá bom? E bate rápido, questão 6 na tela de vocês. E essa questão exige um pouquinho o quadro e estaremos finalizando com essa aula, tá bom? Com essa questão. A questão 6, turma, fala aí de modo geral a formação da chuva ácida. Não preciso ler toda ela, não. Vamos ser pontual. Só pergunta o seguinte: se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas da chuva? Garotinho, vamos para o quadro em 3, 2, 1. Amiguinho, questão 6. Estamos falando aí de alternativas que tem vários ácidos. E um deles é o ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido nítrico, HNO3. Veja bem, como é que eu posso determinar a acidez dessas espécies? A força. Aprendemos isso na classificação dos ácidos. É só diminuirmos o número de oxigênio pelo número de hidrogênios ionizáveis. E se essa subtração for maior do que 1, eu tenho um ácido forte. Então, entre as alternativas apresentadas, a única que consta 2 ácidos denominados de ácidos fortes é a alternativa D, beleza? Então, fechamos por completo esse bloco de funções inorgânicas. E daremos início na próxima videoaula o assunto que? Reações inorgânicas. Um beijo, um abraço e até a próxima.